Olá, viajantes de todo o Brasil, eu sou o Rodrigo Ruas e é com imenso prazer que está no ar mais um Viagens ao Redor do Mundo, hoje numa continuação do programa passado. Nós estamos na Inglaterra, na belíssima capital Londres, e é claro que você pega a carona e mais essa viagem junto comigo. Hoje o nosso passeio começa pela Tower Bridge, uma das pontes mais famosas do mundo. Que é uma parte antiga da cidade também, em 1894 ela ficou pronta. Depois iremos para a Torre de Londres, aonde conheceremos um pouco mais sobre sua história. Poderíamos dizer que é um dos castelos mais antigos de Londres? Ah, com certeza. Vamos ainda ao Trinity Garden e conheceremos um lugar com uma história trágica, porém importante para a cidade. Aqui as pessoas eram executadas. Elas eram enforcadas ou decapitadas aqui. Também nos aprofundaremos na gastronomia londrina. Eu vou levar vocês ao Borough Market e depois de lá provaremos a combinação gastronômica mais tradicional daqui. Fish and chips, que é um peixe frito com batata frita. É gorduroso, mas dizem ser muito saboroso. Londres é uma cidade cheia de pontes e durante o nosso tour eu vou mostrar várias delas para vocês. Aqui nessa região foi construída a primeira ponte, a primeira London Bridge pelos romanos no ano 85 depois de Cristo. Passaremos também pelo Clink Prison, um museu bem diferente. Seu principal tema é a prisão. Então quer dizer que era uma prisão diferente do que vemos hoje? Era uma prisão bem diferente. As grades, as pessoas tinham acesso, viam os presos. Depois, uma passada rápida no teatro fundado pelo Shakespeare e a Catedral de São Paulo. Gente, é impressionante quando você avista a catedral pela primeira vez, a grandiosidade dela impacta as pessoas de uma forma assim, e não é à toa. Não é à toa. Estamos falando da segunda maior cúpula do mundo, né? Uma das maneiras mais práticas para o turista se locomover na cidade são os famosos hop-on-hop-off. E nós aproveitamos essa carona para subirmos no topo do prédio mais alto da União Europeia. O edifício The Shard praticamente mudou o skyline de Londres. Com seu projeto arrojado e 310 metros de altura, fica praticamente impossível não avistá-lo dessa região aqui da cidade. Bom, já deu para ver que o programa de hoje está imperdível. Então, se aconchegue e bora conhecer mais essa cidade. E a gente começa o nosso programa aqui em Londres, e uma das regiões que parece ser uma das mais novas da cidade, mas não é bem assim. Aqui ao meu lado está a Kelsey, que é a nossa guia, e vai explicar tudo para vocês. Tudo bem, Kelsey? Tudo bom, e você, Rodrigo? Maravilha, empolgado para o programa de hoje. Ótimo. A Kelsey, gente, está aqui há 15 anos, é guia A4 e manja tudo da cidade. Falei certinho? Certinho. E faltou dizer que você é goiana também. Isso. Do pé rachado, não? Do pé rachado, com certeza. Você come piqui? Demais. E pamonha. Galinhada com piqui? Muita. Pamonha é bom demais, sou viciado. Bom, eu disse que a gente está numa região que parece ser a mais nova da cidade, mas as aparências enganam. E para vocês entenderem o que eu estou falando, vou girar um pouquinho aqui a câmera para mostrar a Tower Bridge. Tower Bridge. Que é uma parte antiga da cidade também, em 1894 ela ficou pronta. Ela demorou 8 anos, a construção dela, e ela simplesmente foi construída, Rodrigo, não teve nada de ser forte, defender a cidade, nada disso. Simplesmente uma ponte. Uma ponte que eles queriam que combinasse com essa parte mais antiga da cidade. E a maior curiosidade dessa ponte, na minha opinião pelo menos, é a beleza dela, que ela abre, né? Isso, ela abre no meio para que as embarcações mais altas possam passar ali.
1800 e tanto, a gente vai agora para 1000 e tanto, né? 1078. 1078, estamos no Torre de Londres. Torre de Londres. Como vocês viram no programa passado, fizemos um passeio super completo por esse incrível castelo. Mas é claro, eu vou aproveitar a presença da Kelsey. Esse é um castelo medieval. Isso, um castelo medieval, a construção dele foi em 1078. Poderíamos dizer que é um dos castelos mais antigos de Londres? Ah, com certeza, Rodrigo. Ele foi construído como residência real em 1078, mas a partir do ano de 1100 ele começou a ser usado muito como prisão. E principalmente na época do Henrique VIII, Mary I e Elizabeth I, ele foi muito usado como prisão. Mas o que a gente vai encontrar lá? As joias da coroa. São as joias que a realeza usa, que a rainha usa, por exemplo, ela usou na coroação, ela usa na abertura do parlamento, que ela faz todos os anos. São joias feitas de 1660 para cá. Uau, incrível. Fora as joias, tem todo um tour, né? É bem bacana. Bem bacana, vocês vão ver armaduras, tem a parte da tortura, que as pessoas eram muito torturadas aqui dentro. Eu particularmente adoro esse período medieval, é uma parada assim que eu realmente curto. Olha só que legal, a Kelsey estava me contando uma outra curiosidade desse castelo, que é esse portão, Portão dos Traidores. Isso, Rodrigo, as pessoas que elas eram condenadas ou acusadas de algum crime, elas passavam pelo Portão dos Traidores. Elas vinham aqui pelo rio, vinham de canoa, passava por um túnel subterrâneo e entrava no Portão dos Traidores. Sair daí só Deus sabe como. Tortura, execução. Então, pela data do castelo, pelas histórias que você me disse, eu imagino que Ana Bolena passou por aqui também? Os historiadores acreditam que esse foi o percurso que ela fez antes de morrer. Ela veio pelo rio, entrou pelo Portão dos Traidores, ficou presa aí dentro, claro que não ficou num calabouço nem nada, mas ela ficou presa aqui dentro antes dela ser executada. Olha só que loucura. Agora, imagina o seguinte, o cara que pegava esse percurso, ele já sabia que o trem estava arrochado. Já sabia, porque para passar pelo Portão dos Traidores, ele já sabia que pro lado dele não tinha nada bom. Uma das coisas que você tem que experimentar aqui em Londres é o tradicional fish and chips, que é um peixe frito com batata frita. É gorduroso, mas dizem ser muito saboroso. E o tradicional aqui é comer com maionese, uma parada que eu curto demais. Vou jogar aqui no cantinho. E aí, meu amigo, ó. Muito, muito bom. Essa comida é tão tradicional que você vai encontrar, assim, em cada esquina que você passar aqui em Londres, vai ter o fish and chips. Eu vou sentar para comer. E bem pertinho da onde a gente estava, que era a Torre de Londres, estamos no Trinity Garden, momento mais mórbido desse programa. Aqui as pessoas eram executadas. Eram executadas. Elas eram enforcadas ou decapitadas aqui. Dependia da sua situação financeira. Se você tinha muito dinheiro, executada com a decapitação. Se você era pobre, você era enforcado, que você ia sofrer mais. Vixe, olha só, tem algumas curiosidades. É verdade que quando era uma execução que a pessoa ele conspirava contra o rei, era uma execução mais assim maldosa, mais doída? Era terrível, porque eles amarravam você num cavalo ou numa carroça, eles te arrastavam de onde você estava preso até o local da execução. Quando você chegava ali,
você era enforcado só até você perder os sentidos, aí eles te tiravam da forca e abriam você ainda vivo, e aí depois, se você ainda estivesse vivo, era quando eles te enforcavam até você morrer. Novamente, com as tripas para fora. Com as tripas tudo para fora. Crianças menores de 18, desliguem a TV, porque o trem tá feio aqui. Quem não se lembra do filme, por exemplo, Coração Valente? Isso, né? Um grande exemplo. É verdadeira essa história? É verdadeira. É bem aquela execução dele no final do filme que acontecia com as pessoas que conspiravam contra o rei. Para a gente chegar no Bottle Market, que é o nosso objetivo de agora, estamos na London Bridge, que é uma ponte que não tem tanta história assim, uma ponte nova, mas eu sei que nessa região temos boas histórias de pontes, né? Isso, Rodrigo. Aqui nessa região foi construída a primeira ponte, a primeira London Bridge pelos romanos no ano 85 depois de Cristo. Depois dessa ponte, várias outras foram construídas, mas elas caíram. Eu ouvi dizer que é a ponte que mais durou, uma dessas, né? Construídas depois da primeira London Bridge, durou 600 anos. Isso. E as pessoas viviam em cima dela. Isso, ela foi construída em 1176, era uma ponte toda construída com pedras e foram construídas várias casas e comércio em cima dela para atrair mais impostos. E ela também abria no meio para que as embarcações mais altas pudessem passar. Assim como a Tower Bridge. Isso mesmo. Tô ficando experta pensando que é. Gente, olha só que bacana, uma feira super simpática. Kelsey, é uma feira de comida, né? Isso, ela é uma feira de comida, Rodrigo, mas ela, como você está vendo, mas ela também vende, bom, não deixa de ser comida, frutas e vegetais também. É verdade que essa feira existe desde 1200? Isso. Alguns historiadores acreditam que ela é até mais antiga, mas os registros dela são de 1200 para cá. Incrível, imagina só você que no ano de 1200 já existia toda essa brincadeira aqui. Isso, é a feira mais antiga de frutas e vegetais daqui. Provavelmente uma das mais antigas do mundo também. Em continuidade, né? Em continuidade. Bora passear? Bora passear. Vamos lá, gente. Cheiroso, o trem aqui tá cheiroso. Gente, esse mercado é realmente muito simpático e ele é grande, não é pequeno não. Não, ele é imenso. Outra coisa é que a gente fica debaixo da passagem do trem, tem uma ponte aqui, escutamos o trem passar a todo momento e encontramos comidas de praticamente todos os países aqui, né? Nossa, Rodrigo, aqui tem comida alemã, indiana, americana, inglesa, turca, grega, japonesa. E é por isso que o aroma aqui, ó, é uma delícia, é uma tentação, não pode vir aqui com tanta fome assim, senão você vai parando em todas as barraquinhas, né? Doces, né? Temos o que? Já vi sorvete? Tem o sorvete, tem bolos, tortas, chocolates, muita coisa, tem de tudo aqui. Agora uma pergunta, outros mercados que eu já fui pelo mundo, de acordo com o dia da semana, tem mais movimento, claro, menos movimento. Aqui existe alguma temática de acordo com o dia da semana? Olha, aqui o movimento maior, que é quando a feira funciona em grande escala, quarta, quinta, sexta e sábado. Mas no horário de almoço sempre está cheio, mas... Quando você diz em grande escala,
você está dizendo que algumas barracas estão abertas. Algumas lojas. Há lojas também? Tem, souvenir? Não, souvenir não, só relacionado a comida e bebida. Bem pertinho da feira que a gente estava, a Bottom Market, com poucos passos chegamos aqui nesse navio que é o Golden Hind. Isso. Esse navio ficou muito famoso na época de Elizabeth I. Era um navio explorador, né? Era um navio explorador, principalmente nos anos de 1577 e 1580. Nesses 3 anos ele ficou muito famoso pela volta ao redor do mundo explorando outras terras. Eu li que Elizabeth I, ela meio que incentivava os piratas, financiava as embarcações. É verdade isso? É verdade, Rodrigo. E ela, assim, ela era uma pessoa bem admirada entre os piratas, porque ela financiava essas viagens e, em retorno, aquela riqueza que os piratas encontravam, trazia tudo para ela. Parte para ela, né? Praticamente tudo para ela, porque ela era realmente uma grande investidora aí deles saírem por aí pirateando. E Rodrigo, o capitão desse barco foi o Sir Francis Drake. Ele também ficou muito famoso por ter grande participação na derrota da Armada Espanhola, que foi uma guerra muito importante vencida pela Rainha Elizabeth I. Uma curiosidade, andando aqui em volta do navio, você vê que ele tinha uma sala, tem quartos, é uma estrutura já diferenciada, né? Sim, com certeza, porque era um navio que ficava dias, meses no mar. Tinha um certo conforto, pelo que eu percebi. Continuando o nosso passeio, agora a gente está de frente a uma antiga prisão medieval. Isso, Rodrigo, que funcionou entre 1144 e 1780. Ela era uma prisão que os prisioneiros, normalmente viviam de caridade das pessoas. Estava passando aqui alguém na rua, via uma mulher presa e falava, ai, coitadinha, vou dar um pedaço de pão para ela. E dava, caso contrário, às vezes eles passavam até fome. Então quer dizer que era uma prisão diferente do que vemos hoje? Era uma prisão bem diferente. As grades, as pessoas tinham acesso, viam os presos. Muitas vezes elas eram viradas para a rua. A arquitetura aqui, claro, naquela época era totalmente diferente, não existia nada disso aqui, né? E hoje é um museu, né? A galera pode ver um pouquinho como era essa dinâmica. Uma curiosidade que eu achei bem interessante, na rua eles têm um exemplo de como um prisioneiro ficava para fora. Queria que você falasse um pouquinho dessa modalidade de prisão, que era muito assim... pesada, né? Pesada. Dependendo do seu crime, você era colocado em gaiolas como essa que está atrás de nós e muitas vezes você morria de fome, de sede aí dentro. E se você reparar na gaiola, não tem nem como você sentar, você ficava em pé o tempo todo. E isso era chuva, sol... Dias. Se tem uma coisa que é a cara de Londres, são os pubs. E uma dica que eu dou para você é vir aqui no The Anchor, que é um pub que existe desde 1615, antigo pra caramba. Enquanto o Brasil estava engatinhando, os ingleses estavam aqui tomando chopp, cerveja e comendo um fish and chips. Outro ponto bacana que você pode incluir no seu roteiro é o The Shakespeare Globe, um teatro que foi construído por Shakespeare e sua companhia no ano de 1599.
E aí eu fico me perguntando o seguinte, aí de novo aquela comparação, o Brasil sendo descoberto e eles aqui já pensavam em teatro, entretenimento. É muito louco de se pensar isso. E aqui Shakespeare apresentou algumas de suas principais obras-primas. O teatro original, ele pegou fogo e ficou abandonado por muitos anos. Essa é uma réplica autêntica de como era antigamente e ela foi finalizada, essa reforma, só em 1997. Hoje existe uma visita guiada mostrando os pontos, mesmo porque, como eu disse, é uma réplica autêntica, exatamente como era no passado, e existem peças que acontecem aqui semanalmente. É um teatro bastante movimentado, com muitas atrações. E para a gente chegar na Catedral de São Paulo com essa cúpula maravilhosa, a gente colocou no nosso roteiro, impossível de não passarmos na Ponte do Milênio, essa que foi construída para comemorar a virada, né, do milênio. Isso mesmo. Em 1999. É uma ponte toda estilizada, né, daqui a gente tem a vista tanto para Tower Bridge, quanto para o leste da cidade. E o arquiteto dessa ponte foi Shiblakndrua, brincadeira, eu não sei, mas isso não interessa porque é uma ponte linda, tem mais ou menos 325 metros. E é exclusiva para pedestres. Tá vendo? Ela estudou direitinho. Bora lá para a catedral? Bora! Gente, é impressionante quando você avista a catedral pela primeira vez, a grandiosidade dela impacta as pessoas de uma forma assim, e não é à toa. Não é à toa. Estamos falando da segunda maior cúpula do mundo, né? Isso mesmo, Rodrigo. Ela só perde para a cúpula da Basílica de São Pedro. Outro fato interessante é que essa igreja, ela só entrou no circuito turístico, as pessoas só começaram a visitar de fato essa igreja depois do casamento da princesa Diana, né? Isso, com o príncipe Charles, que aconteceu aqui em 1981. É claro que numa visita presencial existem muitos outros detalhes que você passa para o turista, mas eu quero aproveitar esse momento para você falar de duas curiosidades dessa igreja para o pessoal de casa. Quero então pegar a oportunidade de falar de um fato que aconteceu na cidade que impactou profundamente, que foi o grande incêndio de 1666. 3/4 dessa parte da cidade que nós estamos pegou fogo e a catedral foi uma das perdas que aconteceu. E ela foi reconstruída pelo arquiteto Christopher Wren depois dessa época. E uma das curiosidades que eu quero mostrar é que atrás de nós temos 5 estátuas. Na estátua do meio, abaixo dela, tem um pássaro, que é a Fênix, que ela representa a igreja ressurgindo das cinzas. Olha que interessante. E a segunda curiosidade é que aqui aconteceu a missa comemorando 60 anos de reinado da Rainha Vitória e da Rainha Elizabeth II. Essa mulher é show demais, sabe tudo. Isso serve para você que quer vir para Londres, só uma pitadinha
do que vai rolar por aqui. Isso mesmo. Queria aproveitar esse momento, te agradecer demais, eu aprendi muito contigo, o pessoal de casa também, foi uma aula que você nos deu. Para quem quiser encontrar vocês, como é que faz? É só acessar o site guiabrasileiraemlondres.com.br. Facinho, guiabrasileiraemlondres.com.br, tem também Instagram, mídias sociais, só digitar a mesma coisa que vai encontrar vocês, não é isso? Isso mesmo. Minha amiga, nota 1000, parabéns. Eu que agradeço. Foi muito legal. Que bom que você gostou. Uma das dicas do programa de hoje é o London Pass, onde você paga um valor fixo por ele e tem acesso a vários passeios e entradas na cidade de Londres. Você pode escolher de 1, 3 ou 7 dias. Inclusive tem acesso ao que eu vou fazer agora, um passeio de barco que vai nos levar até o outro lado da cidade. Falando em transporte, com esse passe você também tem acesso àqueles famosos hop-on, hop-off. São aqueles ônibus turísticos que rodam por toda a cidade. Vai te ajudar também na locomoção. Bora passear! Esse passeio de barco ele acontece pelo rio Tamisa, que é muito importante para Londres. Para vocês terem uma ideia, os romanos, há 2000 anos atrás, já utilizavam o rio e foram eles que deram o primeiro nome para a cidade, Londinium, que estudiosos dizem significar ao longo do rio. E realmente a cidade toda cresceu ao longo do rio. Tanto que existem paradas desse barco nos principais pontos da cidade, como no Parlamento, na Torre de Londres e até mesmo na London Eye, que é uma atração nova da cidade. Outras informações interessantes, o rio Tamisa é o maior da Inglaterra, com mais de 300 quilômetros de extensão e é considerado o rio mais limpo do mundo que passa por uma cidade grande. Outra opção interessante de transporte aqui em Londres são os chamados hop-on, hop-off, os ônibus turísticos que são abertos na parte de cima. Além de você ir curtindo a brisa da cidade, a gente aprende um pouco com um audioguia em português e eu vou curtindo agora. Aproveitamos o passeio nesse ônibus turístico e paramos no The Shard, que significa o caco. A tradução desse nome explica a arquitetura inovadora do prédio, num formato de um caco de vidro. Quem olha de longe pensa até que a construção nem foi terminada, mas na verdade é tudo proposital.
Acabei de apertar para a gente subir até o andar 33. Lá no 33 existe uma bancada que a gente dá uma volta e aí sim pega um outro elevador. O ouvido até deu uma balançada agora pro andar 68. Olha só que incrível, aqui eles colocaram as ruas de Londres e a gente passa por elas, né? Agora sim, do andar 33, vamos para o 68. Temos aqui uma vista interessante no teto. O edifício The Shard praticamente mudou o skyline de Londres. Com seu projeto arrojado e 310 metros de altura, fica praticamente impossível não avistá-lo dessa região aqui da cidade. Outra informação, ele foi projetado pelo famoso arquiteto italiano Renzo Piano e hoje é o prédio mais alto da Europa Ocidental. E quando a gente chega aqui em cima e tem essa primeira vista daquele uau, e a gente consegue entender a dinâmica da cidade, os trens, metrôs, temos a basílica, as várias pontes e o rio, ele praticamente contorna a cidade toda. Impressionante, a cidade já é bonita lá de baixo, daqui de cima então o coração da gente até bate mais forte. Depois desses dias aqui em Londres, eu percebi que ela é uma cidade que agrada a praticamente todos os estilos. Eu adorei, espero que você também. Para quem quiser continuar viajando comigo, eu estou lá nas mídias sociais, lá no Instagram. Só digitar meu nome, além de fotos e dicas de viagem, você também vai acompanhar histórias que eu faço ao vivo durante as minhas trips pelo mundo afora. Assim, você pode me acompanhar em real time. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até a semana que vem. Tchau, tchau! Semana que vem tem mais viagens ao redor do mundo, dessa vez em um destino incrível aqui no Brasil. Aqui eu já aprendi bastante já sobre as ilhas. Vamos lá, Ilha do Chapéu, Ilha da Cabeluda, do lado ali Ilha dos Ovos, são aquelas duas, e lá embaixo a Ilha do Frade. Baía do Sueste, é verdade que é um dos locais mais bacanas para fazer o mergulho de snorkel da ilha? Isso. E aqui estou, aonde eu fiz meu primeiro mergulho na vida.
quiser vir para Noronha e participar de uma festa autêntica da comunidade, esse é o momento. Então está combinado, eu te espero na segunda-feira que vem, às 11h30 da noite, aqui na Band. Até lá!